que geram alguma polémica. Desde já pergunto-lhe, fiquei, aliás, curioso, infelizmente ainda não vi. Vamos falar um pouco da ilha e do Polis, mas começo por perguntar, tem uma visão diferente? Sei que neste domingo foi ver o documentário da ilha, tem uma visão diferente da ilha do que tinha antes daquele documentário? Bom, eu não precisava de ir ver o documentário para conhecer a ilha. Devo-lhe dizer que conheço a Ilha de Faro há muitos anos, há quase 30, com responsabilidades. Ou seja, acho que fui à Ilha de Faro a primeira vez há mais de 30 anos. E fui várias vezes. Mas nos últimos 25, 26, aliás, até mais, desde 1983, eu tenho responsabilidades sobre questões que têm a ver com o Parque Natural da Ria Formosa. Recordo-me que há precisamente 27 anos, em 83, eu comecei por ser representante da CCDR, que na altura chamava-se apenas CCR, comecei por ser representante dessa entidade no Parque Natural, que à altura chamava-se Comissão Instaladora da Reserva Natural. Portanto, eu participo há muitos anos em reuniões sobre os assuntos do Parque Natural da Ria Formosa. Depois, mais tarde, por circunstâncias da minha vida, que são públicas, fui dirigente do então Serviço Nacional de Parques, que agora se chama ICN, depois fui membro do Governo, também na área do ambiente, e, portanto, tive, digamos, responsabilidades neste domínio das ilhas, das construções, da pesca, das ilhas Barreira em geral, e sei do que falo. O que se passa na Ilha de Faro é óbvio, e, portanto, não vale a pena esconder o sol com uma peneira. Tenho muita estima e muito respeito pelos pescadores que lá exercem funções, que são as dezenas de famílias que ali nasceram, ali viveram a vida inteira e que ali trabalham. Mas não podemos confundir a situação dessas 50 ou 60 famílias de primeira habitação e de pescadores com as outras 600 situações que são completamente diferentes. E, portanto, não podemos comparar um pescador que não tem mais nenhuma casa, não tem onde viver, só tem aquela, que está na crista de uma duna ameaçada. Não posso comparar isso com alguém que fez um prédio de 3 ou 4 pisos a coberto de uma licença de ocupação anual, que é uma situação completamente diferente. De maneira que aquilo que eu digo há muitos anos é o mesmo. Tenho pelas pessoas a maior estima e temos que lhe encontrar situações de segurança, situações de condições de vida melhor do que aquelas que têm lá. Agora, para os que fizeram clandestinamente, sem licença de ninguém, uma casa em Crista de Maduna para uma residência secundária de férias, para isso a solução não pode ser igual. Depois, há aqui questões que têm a ver com opiniões pessoais e outras que têm a ver com as leis da natureza e com factos técnicos evidentes. Sobre a ilha, há coisas que eu não posso determinar, que é o tamanho das marés, do vento, ou aquilo que são outras questões óbvias, inerentes à natureza. E o que é evidente, de há uns anos a esta parte, é que a ilha está mais magra. E a existência de construções na crista da duna, com o pisoteio, com o movimento das areias, com tudo aquilo que lá é feito, não leva à fixação de vegetação, não leva à fixação da própria duna, e isso é grave, porque um dia que aquilo, oxalá que não, eu vou bater na mesa, um dia que houvesse ali uma ruptura, repare que numa ponta mais a nascente da ilha, abriu uma nova barra este inverno. Se essa barra, por azar nosso, abre noutra zona mais acima, digamos mais a poente, atravessa a ilha, em frente temos um aeroporto e temos uma cidade. E eu sei que a Ilha de Faro é muito importante para os farenses, é muito importante para as pessoas que lá têm as suas atividades, mas é muito importante para a cidade de Faro inteira. Porque se a ilha, que neste momento é muito estreita, tem rupturas, abre barras sucessivas, a arrebentação de águas que nós temos hoje em dia com aquela barreira passa a fazer-se em zonas da pista do aeroporto ou da própria cidade. E repare que este período de início de março, com as delicadezas que houve na climatologia, nós tivemos a Baixa de Faro cheia de água. Por sinal e por sorte, nesse dia não houve nenhuma chuva intensa, como houve agora a semana passada. E repare o que é ter uma maré viva daquela natureza com uma chuveira intensa, o que teria acontecido à Baixa de Faro. E agora, se associar a isto, rupturas nos cordões das dunas e com a arrebentação e a ondulação marítima a chegar mais a costa. Portanto, estas coisas a gente tem que pensar. E temos que pensar que há medidas de segurança que têm que ser tomadas. A Sociedade de Polis da Ria Formosa tem um conjunto de técnicos, de engenheiros, de arquitetos a estudar o assunto e chegaram à conclusão que existem cerca de construções na ilha, algumas na zona chamada desafetada, que é aquela margem central que tem a estrada, e depois mais umas 250 nas pontas. E mesmo na zona chamada desafetada, das 300 e muitas construções que estão lá, cerca de metade têm licenças de ocupação anual
com barraca desmontável. É assim desde 1956 que foi feita a desafetação. Há pessoas que têm um lote de areia que pagavam 113 euros à Câmara por ano. Repare bem como isto era. E a licença é válida de janeiro a dezembro. Significa que se em dezembro não for renovada a licença de ocupação com barraca desmontável, então a barraca pode ser desmontada. Agora veja como é que alguém, tendo uma licença anual renovável ou não, faz um prédio de vários pisos, sabendo que no dia 1 de janeiro pode não ter licença nenhuma, nem é dono da terra. Da areia, neste caso. Apenas 85 pessoas dentro da ilha de Faro têm um título de posse do terreno e uma construção licenciada. Apenas 85. E estamos a falar na zona desafetada do domínio público. Porque fora da zona desafetada, então é que não tem nenhuma. Exato, aí não existe. E quando se pergunta àquelas 600 famílias documentação para provar que é a primeira habitação, ao que sei, cerca de meia centena é que prova que está lá de primeira habitação. Portanto, meia centena em 600, estamos a falar de 90% das pessoas que não têm lá a primeira habitação. O Estado está disponível, e a Câmara de Faro também, para dar uma habitação segura, um bairro em condições, com um jardim, com um parque infantil que não há, com acessos, com estacionamentos, porque, repara, há casas com habitantes de primeira habitação onde não chega o meio de socorro. E eu não posso ter pessoas em 2010 onde não chega uma ambulância à porta, onde não chega um carro à porta. Mas isso estamos a falar, na realidade, nos pescadores, que lá estão com a primeira habitação. E a intenção é fazer o quê? É criar esse bairro, é criá-lo, por exemplo, na zona do Parque de Campismo? Ou talvez não, porque neste momento não há uma decisão final tomada sobre isso. Aliás, vai haver uma decisão do Polis, julgo. É uma decisão da Sociedade de Polis. Vai haver uma reunião esta semana e haverá outras ainda. Há várias hipóteses, seguramente, que vão ser tomadas em conta. Reconstruir um bairro em cima de uma crista de uma duna não faz o mais pequeno sentido. Nem ontem, como eu vi naquele comentário do filme, alguém que disse uma coisa que a gente pode achar piada, pode-se rir ou não, depende da maneira como encarar o assunto, que era fazer em estacaria para a água passar por baixo. Portanto, eu não vou falar mais sobre isso, porque podíamos tender para algum riso. De maneira que só duas soluções. Ou na própria ilha, ou então, digamos, no canal, mas do lado oposto. Na própria ilha, vejo alguma fragilidade para isso. Porque não há uma zona claramente segura onde se diga pode-se construir aqui, nos próximos 50 anos, fazer um parque de estacionamento, uma zona de acessos, uma zona de jardins, uma zona de, digamos assim, de equipamento social. Não parece haver. O dito parque de campismo, que já não é apenas um parque de caravanas em autogestão até ao fim do ano, não é uma zona muito aconselhável, porque ali é uma zona frágil. Aliás, viu-se agora nestes temporais. Onde tende a abrir, não é? Onde tende a abrir e onde, de resto, o próprio parque dito de campismo, que é um retângulo morado, tornou-se uma piscina com a água que entrava e, como aquilo é uma zona vedada, tornou-se um tanque quase. Está a ver? Portanto, não é uma zona aconselhada para ter habitação permanente. Há uma tese que tem sido falada e que alguns dos pescadores aceitam com interesse, que é do lado oposto da ria, numa zona para lá do aeroporto, que há ali uns terrenos que poderão eventualmente servir para um bairro com umas dezenas de moradores que ficam, em vez dos barcos encostarem de um lado, encostam do outro. E ficam, digamos, no mesmo meio, nas mesmas circunstâncias, digamos assim, de relação com a água, com os viveiros, na mesma proximidade, e porventura com mais segurança. E é isso que nós queremos fazer. A ilha deve ter uma limpeza clara da crista da duna. É o que apontam todos os especialistas. Aquilo que eu estou a dizer não há novidade nenhuma. Há dezenas de anos toda a gente diz isto. Ou seja, ninguém pode defender, dizer votem em mim, ou acreditem em mim, porque comigo à frente deste ou daquele organismo, seja a Câmara, a RH ou a Polis, ou seja o que for, a casa não vai abaixo. Bom, repare, nós no princípio de março estávamos lá todos com as televisões, a olhar para as casas e a ver a água, a esgravatá-las por baixo e elas a penderem. Na Ilha da Fuseta foram umas dezenas embora. Portanto, eu não posso dizer que comigo tem a garantia de que a maré fica para trás, eu dou uma ordem, o mar não avança e a casa fica ali. Não é assim, portanto temos que ter bom senso. E para aquelas crianças, para os idosos, para todos os que lá habitam, mais vale eles terem uma casa num sítio seguro, digam, estou aqui, é a minha casa e estou em condições de tranquilidade. Para quem é que pode dormir uma noite descansado, numa altura de temporal, quando a água da maré viva lhe entra com a ação do vento por dentro de um compartimento de um quarto, de uma cozinha onde a pessoa está com a sua família, supostamente para descansar, não pode estar descansado nestas circunstâncias. A intenção é retirar aquilo que é ilegal e acabar por algumas pessoas obviamente vão ter de ficar na praia, não é? E tentar que pelo menos as pessoas que fiquem na praia fiquem em zonas seguras.